Hoje é a sexta ministração do que Deus tem colocado no coração a respeito do Cristo revelado. Nós vamos falar hoje do livro de Eclesiastes, Cantares e de Isaías. Isaías, uma coisa tremenda. A gente vai ver uma porção de passagens que Jesus, com certeza, falou para os discípulos. Então, para quem é a primeira vez que está nessa Cristo revelado, levante a mão. Então, só para tomarmos base, nós estamos partindo de Lucas, capítulo 24. Depois você pode ler essa passagem completa, quando os discípulos a caminho de Emaús estão entristecidos, e Jesus chega e fica conversando com eles e contando tudo o que tinha sobre ele, nos profetas, nos salmos. E no verso 27, a gente parte sempre desse verso, diz assim: e começando por Moisés, Jesus expunha-lhes as Escrituras, interpretava minuciosamente. Bom, a gente tem vindo desde Gênesis, a gente tem feito um estudo de tudo aquilo que Jesus vivenciou no ministério dele, tudo que ele já sabia que ia acontecer com ele. No livro de Eclesiastes, por exemplo, é um livro que não faz nenhuma menção messiânica ali. Somente duas coisas eu quero ressaltar nesse livro. Primeiro, que em Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, diz assim: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Deus colocou essa vontade de vivermos eternamente. E, inclusive, esse é um versículo que a gente explica até por quê. Quando alguém morre, a gente fica tão desesperado. Ainda que a gente saiba que todo mundo vai morrer, né? Mas sabe por que a gente não quer morrer, não pode morrer? Porque nós somos feitos de uma essência eterna. Por isso, Deus colocou dentro dos nossos corações essa vontade de viver eternamente. Porque nós temos a essência de Deus em nós, e Deus é eterno. Ele não tem princípio nem fim. E nós queremos ser assim como Ele, porque Ele está dentro de nós. E é claro que, todas as vezes que a gente vai a um enterro, a gente fica triste. Mas quando a gente sabe que essa pessoa morreu no Senhor, daí o nosso coração até se eleva, pô, ela já está lá nos braços do Senhor e um dia nós vamos nos encontrar. Outro versículo de Eclesiastes, que a gente sabe que Jesus viveu assim essa vida. Ele nunca buscou as ambições terrenas, e sim as coisas do alto, como diz o pregador de Eclesiastes, Salomão, né? No verso 12, no último capítulo de Eclesiastes, no capítulo 12, verso 13, ele diz assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Jesus viveu essa vida, e ele nos mostrou o que é viver fazendo e obedecendo às coisas que são do alto. Eclesiastes diz que aqui é tudo natural. Tudo não é nada novo, tudo acontece igual. Um dia aconteceu, mas já sabe o que vai acontecer. Não tem nada novo debaixo do céu. A única novidade que nós temos está em Deus. Ele sim. Ele tem muitas novidades para a gente. E isso é o que Ele quer trazer no nosso coração, essa esperança de nós vivermos aqui uma vida se preparando para tudo que Ele tem preparado para nós. Bom, e o livro de Cantares? O livro de Cantares
não tem correlação nenhuma com o Cristo messiânico, mas a história que é de Cântico dos Cânticos, né? Uma canção maior que a maior canção que poderia ser dado, é exatamente o amor de Jesus pela igreja que é contada aqui. Embora não faça nenhuma menção messiânica, como eu já disse, mas no Antigo Testamento, Isaías fala que nós somos, que Israel é a esposa de Cristo. Isaías 54 diz assim, capítulo 54, os versos 5 e 6 diz assim: pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. E quem é o marido? Quem é a noiva? A igreja. Então, em 1 aos Coríntios, capítulo 11, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 2, diz assim: desculpa, não é a primeira, é a segunda. 1 Coríntios seja meus imitadores. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2, diz assim: o zelo que tenho por vocês é o zelo que vem de Deus. Paulo que está falando. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Jesus virá buscar a noiva. E a noiva somos nós, a igreja. Ele virá buscar uma noiva pura. Quando a gente olha em Efésios, também é muito lindo esse versículo. Efésios, capítulo 5. Que a gente sabe que, às vezes, alguns pastores falam no dia do casamento, e tem gente que fala, a esposa fala, mas tem que ser submissa, né? Aquela submissão, mas está sob a mesma missão. Que missão? Essa missão da igreja estar sob a tutela do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios, capítulo 5, vou ler os 23 a 25, diz assim: pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é seu corpo, da qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. Marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Eu amo essa passagem porque as mulheres têm que saber que estar sob a missão de alguém que nos ama. E você sabe que do verso 22 até o final do capítulo, é falado para o homem 3 vezes que ele tem que amar a esposa. 3 vezes. Toda vez que aparece 3 vezes alguma coisa, é porque é muito importante mesmo. E aí, se o marido ama a esposa e ele quer respeito da esposa, é muito fácil respeitar uma pessoa que nos ama. E aí ainda ele fala para o marido, você tem que amar como Cristo amou, morrendo por ela. E amar alguém, respeitar alguém que nos ama de tal maneira a ponto de morrer por nós, esse é o nosso marido Cristo. Esse é o homem escolhido por Deus, que veio ser cabeça da igreja de Cristo aqui na terra, que somos nós. E temos também Apocalipse, que fala da esposa, quando vir. Acho que vamos ver, né? Se não der tempo hoje, porque hoje me passaram a palavra um pouquinho mais tarde. Você percebeu isso, Mari? Percebeu, né? Mas tudo bem, sem problema. Estava muito, muito ungido o louvor e nós estávamos se deliciando aqui. Em Apocalipse 19, olha que fala ali. 19, o 7 ao 9, diz assim: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhes glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro.
o linho fino são os atos justos dos santos. Nós somos essa igreja, nós somos a noiva que vai subir ataviada, quer dizer, vestida. Como é que uma noiva se prepara para o dia do casamento? É assim que nós temos que nos preparar para aquele grande dia onde nós vamos encontrar com o nosso Senhor, que é o nosso marido. Amém? E agora abram em Isaías, porque nós vamos ler vários versículos ali em Isaías. Jesus deve ter extraído muita coisa desse livro quando ele estava falando com esses discípulos. Muita coisa. Lembre que nós estamos falando de alguém que era um judeu, que tinha estudado, o Jesus homem, né? Ele era um judeu que tinha estudado aos pés de rabinos, sabia todos os livros, e ele sabia decor essas passagens. Lembra que a gente está falando que Jesus viveu e aprendeu durante a sua vida tudo aquilo que ele sabia que ele ia passar. E em Isaías tem 17 capítulos com referências proféticas. E quando a gente lê Isaías, dá a impressão de que é um profeta do Novo Testamento, de tanta coisa que ele fala sobre Jesus. Ele diz que o Cristo é citado por Isaías como Senhor, renovo do Senhor, Emanuel, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, raiz de Jessé, pedra angular, rei, pastor, Senhor do Senhor, servo do Senhor, eleito, Cordeiro de Deus, líder e comandante, regente e ungido. É incrível, gente. Tantas vezes que Isaías parece que ele está vivendo com o Cristo ali naquele momento. E teve uma coisa que eu já tinha lido há algum tempo, e eu até achei novamente. Isaías é uma Bíblia em miniatura. Ela tem uma estrutura de 66 capítulos, assim como a Bíblia tem 66 livros. E ela se divide em duas partes, como a Bíblia. Tendo a primeira 39 capítulos, que são os 39 livros do Antigo Testamento, e a segunda 27 capítulos, como o Novo Testamento, que tem 27 livros. O Antigo Testamento começa com uma contenda com Deus, assim como Isaías também começa ali no capítulo 1, verso 18, uma contenda com Deus. A primeira parte encerra com o profeta da vinda do Rei de Justiça, a redenção. E, após os capítulos finais, vem totalmente aquelas falas que vão nos dando alegria de saber que teremos alguém que vai nos redimir. E o Novo Testamento é exatamente isso, quando João Batista vem anunciando Jesus, em João, que ele fala no capítulo 6, que Jesus mesmo fala de João, que ele veio para preparar, assim como Isaías nos mostra. Então, o capítulo principal de Isaías é o 53. Nós vamos nos deter um pouco nesse capítulo de 53. Mas eu quero fazer algumas profecias, quero relatar algumas profecias. Capítulo 7 de Isaías. Vamos lá. Isaías, capítulo 7. Verso 14, diz assim: por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Essa profecia, onde nós vamos ver? Em Mateus, capítulo 1, verso 22 e 23. Vamos ler alguns, porque essa é muito importante. Alguns nós vamos só comentar, porque não daria tempo de ler, mas eu vou passar, para quem mandou e-mail para mim, eu vou também passar, tá? Eu vou passar essas outras, a da semana passada e essa. Que eu já passei, para quem mandou, eu passei os primeiros. 22, 23 diz assim:
Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então, veja que quando vocês leem o Novo Testamento, e mesmo que não for uma Bíblia de estudos, normalmente tem uma letrinha pequenininha, né? Que faz a menção de onde aquela profecia foi dita. Então, em Isaías, você imagina Isaías profetizando, uma virgem ficará grávida. Hoje, para a gente, dá a impressão assim, puxa, aconteceu, a gente sabe. Mas pensa, há tanto tempo atrás, falaram uma coisa dessa, uma virgem ficar grávida. E depois acontecer. E vocês sabem que Mateus faz ali a menção de todas as pessoas que faziam parte da genealogia de Jesus, e menciona Maria. É muito interessante, porque ele vem falando, Mateus vem falando da genealogia, e vocês sabem que na genealogia de Mateus vem aparecendo o nome das mulheres. Raabe, Ruth, que eles estavam, Mateus está mostrando para o povo de Israel que existe algo de misterioso nessa genealogia. E depois ele vem, e Jacó gerou José, marido de Maria. Vejam que Lucas vem fazer uma outra genealogia e não menciona as mulheres. E todas as vezes que tem algo de particular nas Escrituras, a gente tem que pedir revelação de Deus, para que nós possamos entender que Mateus aqui ele estava alertando, olha, essa Maria, já foi profetizado que ela iria gerar virgem. Amém? E isso aconteceu para que a Escritura viesse a ser cumprida. Então, lembra que nós já falamos da outra vez que mais de 200 profecias Jesus cumpriu na sua vinda, na sua primeira vinda. E aqui nós vamos ver em Isaías profecias que hão de acontecer também. Isaías 9, versículos 1 e 2 diz assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, na sombra da morte, raiou uma luz. Onde aconteceu isso? Mateus, capítulo 4, verso 13 a 16. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Verso 6 do capítulo 9 de Isaías ainda diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. Isso já é uma profecia que ainda não aconteceu, mas que há de acontecer. Isaías 11, capítulo 1, lindo também. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo.
Jessé, pai de Davi. E aí a gente vai lá e verifica em Lucas, aparece a menção de Jessé. Em Efésios também fala. E eu creio que todas essas profecias que foram ditas em Isaías, Jesus sabia e profetizou para aqueles discípulos. Lembra que estava lá em Isaías? Aconteceu, sou eu. Isaías 2, o Espírito do Senhor repousará sobre ele, espírito de sabedoria, entendimento, espírito que traz conselho e poder, espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Lucas capítulo 3 diz também quem é esse Deus que veio, se fez carne, habitou entre nós. Lucas 3, 22. Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? A sabedoria estava no Senhor. O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? O que era fácil para Jesus? Enxergar as coisas? A sabedoria estava toda sobre ele. O que é mais fácil para Jesus? Perdoar pecados. Sabe por quê? Porque para perdoar pecados ele teve que verter o sangue dele na cruz. Agora, saber as coisas e dizer, você está curado? Ele sabe todas as coisas. A sabedoria estava sobre ele de tal maneira que ele fez todas as coisas. O domínio estava sobre ele. Vamos pular para Isaías 28. 28, 16. Por isso diz o soberano Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. A Mari, na hora que estava orando, você falou, a gente tem que confiar. Essa pedra que nós estamos com os nossos pés, que é a rocha, ainda que nós tenhamos alguma dúvida do tempo que está demorando para acontecer algo que nós pedimos, mas nós temos que ter a confiança que nessa pedra nós não seremos abalados, porque ela é segura. Você confie, porque quem confia nesta pedra jamais será abalado. Jamais. 40, Isaías 40, versos 3 a 5. Uma voz clama no deserto. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos. As escarpas serão niveladas. Mateus 3, 1 e 2. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todas as vezes que Isaías fala algo e que o próprio Jesus comenta no Novo Testamento, eu creio que ele está lembrando tudo aquilo que ele passaria. Vamos para Isaías 53. Isaías 53 vai nos mostrar a morte vicária do Senhor Jesus. Tudo aquilo que ele passou, na verdade, vem desde o 52,
uma parte do 14 em diante, mas o capítulo 53 eu gostaria de ler com vocês. Isaías 53. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Diga para mim. Diga assim, para mim. Foi para você? Foi revelado para você? Foi para mim, foi para você. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. É dura essa palavra, mas foi assim que as pessoas olhavam para um Jesus que tinha sido maltratado, escorraçado, que levou açoites, ele estava deformado. Eles olhavam para esse Jesus, que passava pela via dolorosa, dessa maneira. Alguém que não quer olhar para um rosto que está sangrando e que tem dores e que passou por tudo aquilo que Jesus passou. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele não tinha pecado, mas ele levou o pecado de cada um de nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houve nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele virá à luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhes darei uma porção entre muitos, e ele dividirá os despojos entre os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Quando nós formos fazer a comparação do que aconteceu em Isaías 53, alguém escrever algo dessa monta, o Espírito Santo revelando a Isaías tudo aquilo que iria passar. Vocês se lembram da passagem em que Filipe vai até um eunuco, lá em Atos? E o eunuco está lendo exatamente a passagem de Isaías 53. E ele pergunta, de quem fala o profeta? De si mesmo ou de alguém que viria?
E aí, Filipe pega nesta passagem e apresenta a salvação. Não, foi esse Jesus que veio, sofreu todas essas afrontas, pagou pelo preço, comprou-nos com o preço do seu sangue, para que nós pudéssemos ter a vida com a abundância que nós temos hoje. Ter a vida eterna, a certeza da salvação em Cristo Jesus. Vou ler algumas passagens correlacionadas com Isaías 53, que está em Mateus 27, já perto da sua dor, de todas as coisas que Jesus passou. Mateus 27, dos versos 12 a 14, diz assim: acusado pelo chefe dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Ele ficou como uma ovelha muda, né? Então Pilatos lhe perguntou: você ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. João 1:29, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essas passagens se referem todas a Isaías 53. Em Mateus ainda 27, 57 a 60, diz assim: ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho, e o colocou num sepulcro novo que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Estava preparado já, estava profetizado que seria num lugar novo. Parece detalhes tão pequenos, mas jamais poderia homem algum fazer acontecer as coisas que aconteceram com Jesus, ser uma fraude. Eu fico, às vezes, me perguntando como é que os judeus, sabendo de tudo isso, o véu ainda cobre o entendimento deles. Porque se você estudar o Antigo Testamento e pegar a história e fazer as correlações, não existe nenhum item que possa ser contraditório às coisas que aconteceu com o nosso Senhor Jesus. Agora, por que o véu está encoberto? Tem propósito. Os judeus ainda, eles não estão eliminados, né? Vai chegar um momento em que eles haverão de receber a revelação. Mas glória a Deus, porque nós já a temos. E se nós continuarmos caminhando em todo o livro de Isaías, nós vamos ver várias profecias que Isaías falou ainda em seu livro e que hão de acontecer ainda. No verso 4:2, ele diz: naquele dia, o renovo do Senhor será belo e glorioso, e o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. É uma profecia para a segunda vinda de Jesus. Mas a gente fala assim, mas que lindo, né? Jesus veio primeiro, se despojou da sua glória, habitou entre nós, mas um dia ele virá glorioso, virá como rei. Ele veio primeiro para nos salvar, mas ele virá como juiz, com todo o poder. Isaías 32 também tem uma profecia, verso de 1 a 8, que diz
o reino da justiça. Vejam, o rei reinará com retidão. E príncipes governarão com justiça. Cada homem verá como um esconderijo, será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca e como sombra de uma grande rocha no deserto. Então, os olhos dos que veem não mais estarão fechados, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. A mente do precipitado saberá julgar, e a língua gaguejante falará com facilidade e clareza. O tolo não será chamado nobre, e o homem sem caráter não terá sido em alta estima, pois o insensato fala com insensatez e só pensa no mal. Ele pratica a maldade e espalha mentira sobre o Senhor. Deixa o faminto sem nada e priva da água o sedento. Mas o nobre, 8 aqui, mas o nobre faz planos nobres e, graças aos seus feitos nobres, permanecerá para sempre firme. Esse é o nosso Senhor. Ele virá e fará acontecer todas as coisas que foram profetizadas. Dos 52:13 até 53:12, que é a passagem central, vocês podem marcar aí, dar uma lida de tudo o que é a consolação para a nossa vida hoje. Foi totalmente feita segundo a presciência de Deus. Talvez a gente falasse assim, poderia ter sido de uma outra maneira, mas, como a própria palavra diz, aprove a Deus moê-lo. Aprove a Deus moê-lo. Então, Jesus, ele foi o sacrifício que se compara a uma oferta queimada. Ele tinha um caráter perfeito, porque ele foi o cordeiro como uma oferta de manjar. Ele promoveu a expiação que resulta a paz com Deus, que é chamada de uma oferta pacífica. Ele pagou o preço pelas transgressões do povo. Ele é uma oferta pelo pecado. Ele morreu pelos efeitos do nosso pecado. Ele foi uma oferta pela culpa. Ele foi o bode expiatório. Ele foi levado para fora para morrer pelas nossas transgressões. Mas ele está vivo e está aqui. Ele é o nosso Messias. Ele pagou o nosso preço. Pagou com preço de sangue todas as nossas transgressões. E Jesus nos comprou para ele, para que um dia possamos viver tudo aquilo que ele sonhou para cada um de nós. E lembre-se, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o que Deus tem preparado para nós. Amém?